Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse nosso pequeno instante de estudo, aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, no livro 2, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 5, Considerações sobre a Pluralidade das Existências. Essa é a terceira parte desse capítulo, que é contido de uma só questão, a questão número 222, que não é bem uma questão, é uma afirmação, e são considerações a respeito do capítulo anterior, Pluralidade das Existências. Então, na última sessão, a gente estava tratando de um tema, eu vou dar prosseguimento a partir daqui. A gente estava com um aspecto de olhar a questão da reencarnação sob o ponto de vista da ótica do leigo, mas que considera o ponto de vista científico em relação a esse tema, né? Então ele dizia assim, continuando, né? Da pergunta 222, que tem por título: não é novo, dizem alguns, o dogma da reencarnação. Ressuscitaram-no da doutrina de Pitágoras. Essa é a pergunta número 222. Então, continuação da segunda parte, diz assim: é fora de dúvida, ou as almas são igual ao nascerem ou são desiguais? Se são iguais, por que entre elas tão grande diversidade de aptidões? E a gente já comentou, se todas são iguais quando nascem, por que algumas pessoas são tão diferentes de outras? Por que algumas pessoas têm aptidões muito maiores para um determinado ramo, para a música, por exemplo, em relação a outras? Por que algumas têm facilidade com um tipo de aprendizado e outras para outro tipo de aprendizado, se somos todos criados igualmente e a partir do zero, considerando a não existência da reencarnação? Dir-se-ia que isso depende do organismo, mas então achamo-nos em presença de mais monstruosa e imoral das doutrinas. O homem seria simples máquina, joguete da matéria, deixaria de ter a responsabilidade de seus atos, pois que poderia atribuir tudo às suas imperfeições físicas. Ou seja, se a alma é criada no momento do nascimento, e essas diferenças são justificáveis pela constituição física de cada um, então, desse ponto de vista, ninguém é culpado de nada, já que todas as nossas considerações, os erros que a gente comete, seriam direcionados para a nossa formação, para a nossa constituição física. É como se a gente fosse produzido com defeito ou sem defeito, alguns mais perfeitos e outros menos perfeitos. E aí a doutrina, essa questão estaria considerada a imperfeição da criação divina, porque se existem seres imperfeitos, aquele que está fazendo a criação é imperfeito, por consequência, não é Deus, o que contradiz a existência de Deus, né? Diz assim: se as almas são desiguais, é que Deus as criou assim, e nesse caso, porém, por que a inata superioridade concedida a algumas? Quer dizer, por que algumas pessoas são muito melhores do que outras, né? E se as almas são desiguais, é porque Deus criou as desiguais. Por que ele beneficiaria uns dando mais perfeição, mais aptidões, e outros dando menos aptidões, se todas são criadas no mesmo instante? Corresponderá esta parcialidade à justiça de Deus e ao amor que ele consagra igualmente a todas as suas criaturas? Lógico, é contraditório, né? Achar que Deus é Pai de todos nós, é o Criador de todas as criaturas, e algumas ele considera mais merecedoras de terem um benefício, de terem uma aptidão, de terem uma vida mais facilitada do que outras criaturas, né? Admitamos ao contrário agora, uma série de progressivas existências anteriores para cada alma, e tudo se explica. Então, fora essa primeira parte de utilizar a não existência da reencarnação e tentar enquadrar as questões lógicas da vida, tentando explicar como elas se colocariam logicamente pela não existência da reencarnação, agora a gente inverte esse ponto de vista e começa a olhar sobre o ponto de vista da existência da reencarnação. Ainda assim, considerando sobre o ponto de vista lógico, nós não estamos considerando aqui nenhum ponto de vista espiritual ou moral, simplesmente lógico.
se a gente passa a considerar então que a reencarnação existe, as coisas começam a se encaixar no lugar, né? Considerando isso, ao nascerem, trazem os homens a intuição do que aprenderam antes. São mais ou menos adiantados conforme o número de existências que contém, conforme já estejam mais ou menos afastados do ponto de partida. Ou seja, se a gente tem várias existências, cada um de nós, a depender da idade espiritual que tem e não da idade corporal, já passou por várias experiências, várias existências, então cada um de nós carrega junto de si o acúmulo das experiências passadas e, por causa disso, a justificativa das diferenças de posicionamento de cada um. Dá-se aí exatamente o que se observa numa reunião de indivíduos de todas as idades, onde cada um terá o desenvolvimento proporcionado ao número de anos que tenha vivido. As existências sucessivas serão para a vida da alma a do que os anos são para o corpo. Se a gente considerar que não existe uma existência só, e sim várias existências, quando a gente leva este princípio e você olha para uma pessoa, para um indivíduo, você não consegue saber quantos anos espirituais, vamos dizer assim, ele tem de existência, já que o jeito como você olha vai demonstrar, você pode até chutar o número de idades físicas que aquele indivíduo tem. Ele aparenta ter 20, aparenta ter 40, aparenta ter 7, 6, 7, 8, 10 anos, 15 anos, mas você não consegue mais do que isso dizer quantas vidas ele já teve, quantos anos acumulados ele tem. Então isso não dá para a gente a clareza de conseguir saber a existência de um ser, quanto tempo, quanto à idade espiritual dele. Então aí ele coloca um exemplo aqui, fala assim: reúne em certo dia 1 milheiro de indivíduos de 1 a 80 anos. Pega 1000 pessoas de 1 a 80 anos e reúne todas elas. Supondo-se que um véu encubra todos os dias precedentes ao que reuniste e que, em consequência, acreditais que todos nasceram na mesma ocasião. Está lá numa sala fechada, você não sabe quem está lá dentro, imagina que você concebe que todos nasceram numa mesma ocasião, nasceram no mesmo momento. Perguntareis, naturalmente, como é que uns são grandes e outros pequenos, uns velhos e outros instruídos, uns ignorantes? Por que tantas pessoas diferentes, quando você abre a porta e olha para as pessoas, considerando que todas nasceram, pensando que, acho que o melhor exercício que a gente faz é se um extraterrestre chegasse na Terra nesse momento e entrasse nessa sala e visse esse conjunto de pessoas lá dentro. Assim, por que essas diferenças entre cada um deles? Por que tantas diferenças existentes, né? Se, porém, dissipando-se a nuvem que lhes oculta o passado, vierdes a saber que todos hão vivido mais ou menos tempo e tudo se tornará explicado. Por que você consegue entender? Por que esse ainda não fala direito? Não, porque ele está aprendendo a falar. Por que aquele é capaz de executar uma cirurgia, por exemplo? Não, porque ele é mais estudado, ele teve possibilidade, estudou medicina, foi treinado para aquele assunto. Por que esse faz conta tão bem? Não, porque ele é um matemático, ele estudou para essas questões. Por que um é mais adiantado e outro é menos adiantado? Quando você investiga a vida das pessoas, você vai acabar descobrindo que, dado a experiência que cada um deles teve, é natural que eles tenham uma aptidão ou façam algum tipo de atividade melhor ou pior que outro que está ao seu lado. Deus, em sua justiça, não pode ter criado almas desigualmente perfeitas, senão seria injustiça. Todos devem ter sido criados da mesma maneira. Com a pluralidade das existências, a desigualdade que notamos nada mais apresenta em oposição à mais rigorosa equidade. É que apenas vemos o presente e não o passado. Então, as diferenças ficam bastante facilmente explicadas logicamente por esse princípio, quando você concebe que existem várias existências, que a gente não consegue precisar quantas ou quais foram, mas que dão a possibilidade do indivíduo que você está observando ter mais ou menos experiência em determinado assunto, dependendo da região, dependendo das situações que ele enfrentou, dependendo do que ele já foi nas vidas passadas, o que você não consegue
precisar, quer dizer, dar com razão, olhando só para o indivíduo que está ali na tua frente, porque você não consegue conceber isso que foi no passado. A este raciocínio serve de base algum sistema, alguma suposição gratuita, quer dizer, o fato de ser assim, tem que ter alguma justificativa para isso. Isso não acontece gratuitamente. Não, partimos de um fato patente, incontestável, a desigualdade das aptidões e o desenvolvimento intelectual e moral, e verificamos que nenhuma das teorias correntes o explica, ao passo que a outra teoria lhe dá explicações simples, natural e lógica. Será racional preferir-se as que não explicam àquela que explica? Ou seja, estamos partindo do ponto de vista de uma análise racional e lógica. Fala assim, essas diferenças, existe uma probabilidade, uma justificativa do ponto de vista espírita, da concepção da existência da reencarnação, e existem outras que não explicam essas questões. Qual você prefere adotar? Aquela que explica e justifica, ou as outras que não conseguem dizer o porquê dessas diferenças? Segundo a doutrina espírita, não há muitas espécies de homens, há tão somente homens, cujos espíritos estão mais ou menos atrasados, porém todos suscetíveis de progredir. Não é este o princípio mais conforme à justiça de Deus? Ou seja, observando esse aspecto, considerando que cada um é mais ou menos vivido e teve mais ou menos experiências, isso não está muito mais adequado ao princípio da existência de um Deus justo e que dá capacidades e probabilidades iguais a todos os seres que foram criados, para que através do seu esforço eles possam avançar e conhecer mais? Essa é a grande pergunta. Vimos de apreciar a alma com relação ao seu passado e ao seu presente. Se considerarmos tendo em vista o seu futuro, esbarraremos nas mesmas dificuldades. Primeiro, se a nossa existência atual é que só ela decidirá da sorte vindoura, quais na vida futura as posições respectivas do selvagem e do homem civilizado? Estarão no mesmo nível ou se acharão distanciados um do outro, no tocante à soma de felicidade eterna que lhes caiba? Pega dois indivíduos distintos, ele considera aqui um selvagem e um não selvagem. Imagina duas pessoas, um rico e um pobre, para ficar mais fácil a gente conseguir enxergar. Dado que todos eles tiveram uma existência e você projeta o ponto de vista futuro em relação às atitudes que eles têm hoje, é justo e natural que os dois tenham alcançado o mesmo nível de desenvolvimento? Dado que as possibilidades de existência deles foram diferentes, um pode ter a vida mais facilitada nos estudos, outro ser privado completamente de estudos, um teve uma vida favorecida pela riqueza, outro menos favorecida pela riqueza. É de se imaginar que, acabada a vida, os dois estão no mesmo nível, para e pau, ela está lá igualzinho, né? No mesmo nível de desenvolvimento? Lógico que não tiveram as mesmas experiências, vão estar diferentes. Não dá nem para conceber maior, melhor ou pior, mas diferentes, porque foram existências completamente diferentes, né? Segundo, o homem que trabalhou toda a sua vida por melhorar-se virá ocupar a mesma categoria de outro que se conservou em grau inferior de adiantamento, não por culpa sua, mas porque não teve tempo nem possibilidade de tornar-se melhor? Imagina alguém que teve a facilidade e a disponibilidade de poder estudar, teve capital suficiente para poder estudar, melhorar e evoluir, fez primário, os nomes não se usam mais, mas fez a escola fundamental, depois fez nível superior, fez pós-graduação, doutorado, e um outro que por conta da situação, evidentemente de pobreza talvez, não tem a possibilidade de estudar, embora tenha feito tudo certo, quer dizer, os dois trabalharam e fizeram tudo que era possível fazer durante a vida, se colocaram da melhor forma. É natural que se pense que os dois estejam no mesmo estado de adiantamento ou de conhecimento? Onde estaria a justiça nesse caso, já que um não teve possibilidade e o outro teve possibilidade? Deus seria justo se a gente considerar só uma existência? Terceiro, o que praticou o mal por não ter
podido instruir-se, será culpado de um estado de coisas cuja existência em nada dependeu dele? Aquele que nasceu num meio extremamente violento, por exemplo, e que teve que reagir e aprender a reagir para cuidar da sua própria sobrevivência, e por causa disso praticou alguns atos não muito bondosos, vamos dizer assim, porque aprendeu a ser cascadura para poder continuar a existência, ele vai ser mais culpado pelo fato de não ter tido a possibilidade de agir diferente? De novo, a questão da justiça divina. Como se coloca a justiça divina diante dessa situação? Quarto, trabalha-se continuamente por esclarecer, moralizar e civilizar os homens, mas, em contraproposição a que fica esclarecido, milhões de outros morrem todos os dias antes que a luz lhe tenha chegado. Qual a sorte desses últimos? Serão tratados como réprobos? No caso contrário, que fizeram para ocupar categoria idêntica à dos outros? Alguns trabalham para se esclarecer, fazem tudo ok, e outros nem conseguem nascer, porque morrem durante o processo de gestação, não chegam ou morrem muito precocemente. Onde estaria a justiça divina, que dá a possibilidade para um de se evoluir, de melhorar, e outro de nem poder tentar? Quinto, que sorte aguarda os que morrem na infância, quando ainda não puderam nem fazer o bem, nem o mal? Não tiveram opção de escolha. Se vão para o meio dos eleitos, por que este favor, sem que coisa alguma hajam feito para merecê-lo? Ou seja, não fez o bem nem o mal, então virou santo, virou santinho, vai para o céu, direto. Onde está a justiça, se eles não fizeram nada para merecer esse estado mais confortável, evoluído, mais feliz do que aquele que ficou aqui e teve que continuar perecendo e passando pelas dificuldades da vida? Em virtude de que privilégio eles se veem isentos das tribulações da vida? Porque nessa situação seria um privilégio, não ter que passar pelas dificuldades todas que a vida propõe e nos mostra, e simplesmente galgar já um nível de evolução maior do que aqueles que estão submetidos aqui às provações da vida e podem falhar durante essas provações, podem não fazer as melhores escolhas, né? Haverá alguma doutrina capaz de resolver esses problemas? Quer dizer, que justificativa, que doutrina, que filosofia explica essas situações diferentes? Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conformemente à justiça de Deus. O que se não pode fazer numa existência, faz-se na outra. Ou seja, se você não conseguiu agora, você vai ter uma nova chance para poder tentar. Aquilo que você se esforçou, você ganhou. Aquilo que você não se esforçou, fica a conseguir numa próxima existência. Então, a doutrina da reencarnação, o conhecimento da reencarnação, traz essa possibilidade de conserto ou de melhoria contínua, dando novas oportunidades. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real e que ninguém fica excluído da felicidade suprema, e que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos com o que topem no caminho. Ou seja, cada um vai ter a chance de poder se esforçar e evoluir. Se você não conseguiu agora, nova chance é dada, mas todos têm direito e todos são levados pela lei do progresso à evolução. É um estado de felicidade, que é aquilo. Se a gente conceber um Deus amoroso, o que e eu costumo comparar sempre muito com a gente na situação de pais, né? O que os pais mais querem para os filhos? Que eles sejam felizes, que eles se deem bem, que eles possam progredir, que eles constituam ou não família, mas que eles estejam num estado de felicidade futura, né? Imagina quanto mais Deus nosso Pai. Será que Ele não deseja para nós também um nível de felicidade? Se Ele é todo amor e bondade, será que Ele não ficaria feliz quando a gente não fica feliz quando a gente faz as coisas certas, quando a gente evolui, quando a gente demonstra esforço e consegue fazer e ser feliz e fazer coisas que nos deixam felizes? O que mais um pai fica feliz é quando percebe que o filho está feliz também. Se o filho está feliz, o pai se sente realizado por si só, por tabela. Imagina Deus, quando Ele percebe que nós estamos agindo da maneira correta.
né? Quando a gente demonstra o aprendizado, ele vai esse amor se multiplica, né? É como se nessa devolução do amor, do nosso amor, a gente enriquecesse mais ainda Deus, que possibilite com que Ele se sinta mais feliz ainda a ponto de continuar a sua criação. Isso entra num ciclo um ciclo virtuoso, né? De produção de amor. Então, quanto mais amor a gente sentir, mais ele tem capacidade de continuar na sua progressão e alimentando o mundo. Esse é o círculo virtuoso, é o ciclo do amor. Por isso que tudo isso está fundamentado no amor. Então ele deseja e anseia que nós façamos o correto, que nós cresçamos. E também deve sofrer quando a gente faz as nossas escolhas incorretas. Da mesma maneira, quando a gente lamenta quando os nossos filhos não fazem aquilo exatamente que a gente ou não alcançam um estado de felicidade que a gente desejaria para eles. A gente sofre também quando os filhos sofrem. Agora você multiplica isso, potencializa isso na visão de Deus em relação às suas criaturas, e a gente vai ter uma vaga, mas muito vaga ideia do que é esse amor de Deus para com todo mundo. Essas questões facilmente se multiplicam ao infinito, porquanto inúmeros são os problemas psicológicos e morais que só na pluralidade das existências encontram a solução. Limitamo-nos a formular as de ordem mais geral. Como quer que seja, alegar-se talvez que a Igreja não admita a doutrina da reencarnação e que ela subverteria a religião. Então vamos considerar que a Igreja, e aqui vale considerar que quando se comenta a Igreja aqui e na época das comunicações, a gente estava falando especificamente sobre a Igreja Católica, que era a que reinava, vamos dizer assim, em toda a Europa, né? Com as suas diferentes vertentes, mas ainda assim era a Igreja Católica que comandava essa visão. Não temos o intuito de tratar desta questão nesse momento. Basta-nos havermos demonstrado que aquela doutrina é eminentemente moral e racional. Ora, o que é moral e racional não pode estar em oposição a uma religião que proclama ser Deus a bondade e a razão por excelência. Então, qualquer religião, qualquer doutrina que se diga crente em Deus, que acredita na existência de um Deus e de um Deus que seja bondoso e amoroso e todo justiça, não pode, dentro dos seus preceitos, dentro da sua orientação e da maneira como explica a existência e o relacionamento com a divindade, se contradizer nos seus princípios. Se essa consideração de Deus como sendo a parte basilar da doutrina, da filosofia, não consegue explicar como é que nessas razões que a gente estabeleceu, que a gente conversou e discutiu, se não dá explicação convincente e racional para que esses efeitos estejam explicados, tem alguma coisa de estranho nessa história. Então a gente precisa investigar, ela precisa ter toda uma coerência, e por isso que a doutrina espírita é chamada de uma doutrina. Para ser considerada uma doutrina, é preciso ter uma visão ampla de todos os aspectos da vida e ter explicação, e um conjunto de explicações que se agrupem e se complementem para dar uma visão do relacionamento da vida, né? Porque filosoficamente ela tenta estabelecer e dizer como é que a vida funciona, como deveria funcionar, por que estamos aqui, de onde viemos, para que estamos aqui, né? Como também dos aspectos sociais, daqueles da existência e como é que a gente se relaciona com as outras pessoas e também como se relaciona com Deus. Então esse é um conjunto, e por isso a doutrina espírita é considerada uma doutrina. Ela tem essa abordagem famosa, já todo mundo comentado, da filosofia, ciência e religião, porque esses três aspectos eles têm que estar em complementação, cada um deles, e não pode se contradizer. Quando a gente pega qualquer filosofia para estudar, nessas aplicações, ou uma religião, se a gente pode tratar assim, ela não pode ser contrária à ciência, já que a ciência resgata os aspectos físicos, vamos dizer assim, da natureza e tenta explicar os aspectos da natureza, né? Ela não pode dizer que o sol não é mais sol, assim. Porque se ela não diz que a chuva, como é que a chuva funciona, não acredita que a chuva acontece com a evaporação da água a partir do aquecimento
do Sol e depois retorna em forma de chuva, quer dizer, começa a entrar num aspecto bastante difícil de se acreditar, né? Então, à medida que a ciência evolui, que a gente começa a ter explicação de como é esse relacionamento com a natureza, fica também mais claro para a gente como é que isso tem que ter resposta dentro de uma filosofia, de uma crença estabelecida. Quando começa a haver negação dos aspectos que a ciência evolui, a gente precisa começar a tomar cuidado e olhar com olhos mais cuidadosos para aquilo que a gente crê e a gente acredita. Bom, a gente não encerra esse capítulo ainda, esse capítulo é bem extenso, mas ele traz considerações interessantes para a gente ter em relação a essa ideia, a esse cerne desse princípio, vamos dizer assim, do Espiritismo, que é a reencarnação. E a gente retorna então na próxima vez, continuando esse capítulo para a quarta parte então da pergunta do número 222 do capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. Até lá!